Olá, estamos de volta com WTN Saúde. Eu sou Luiz de Oliveira e o tema hoje é uropediatria. A gente continua aqui com o Dr. Roberto Miura. Dr. Roberto, vamos continuar com o nosso tema. A gente já falou sobre fimose, já falamos sobre hidrocele e hérnia e já falamos também sobre criptorquidia, não é? Vamos continuar falando sobre hipospádia balânica, que é, na verdade, hipospádia, que é uma doença muito frequente nas crianças, né, que é uma doença urológica muito frequente. Me fala o que é hipospádia exatamente. A hipospádia é uma malformação do canal da urina. O canal da urina, ele durante a gravidez, ele vai se formando e ele vai ter que fechar para poder ficar o tubinho que leva o xixi até a ponta do pênis, da glande, né? E em algumas crianças, esse canal ele se fecha de uma forma errada. Ele interrompe esse fechamento antes do momento ideal. Então, na fase embrionária ele não chega a completar. Não completa o fechamento do canal da urina. O olho fica mais curto, né? E causando um canal mais curto. Certo. Então, a hipospádia, ela pode ser esse canal saindo perto da glande, ao invés de sair exatamente na hipospádia balânica, né? Balânica, em vez de sair exatamente na ponta, no local mais tópico, ele sai no sulco que tem na glande. No sulco balanoprepucial, que é justamente naquele sulco entre o corpo do pênis e a glande. Entre a cabeça e o corpo. Dá aquela impressão de que é um encurtamento só do freio, né? Isso, ele fica aquele orifício. Então a criança vai fazer xixi, o xixi não sai para frente, ele sai para baixo. Certo, e tem aquela característica específica que é um capuz, né? O prepúcio é só um capuz, só a parte de cima. A pele do pênis, ela também tem que fazer um fechamento em cima desse canal da urina. Isso. Como ele não se formou de uma maneira adequada, ela se fecha errado. Então o que acontece? Fica aquela pele sobrando em cima da cabeça do pênis. Certo. E essa hipospádia, a criança quando vai fazer xixi no banheiro, ela costuma fazer xixi fora do vaso. Aí a mãe observa logo que tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada, porque ela não consegue acertar o vaso. Além da hipospádia balânica, ela pode estar em outras posições. Né? Ela pode estar no meio do pênis, pode estar na bolsa escrotal, perineal. Então existem algumas posições que a hipospádia pode estar. Quanto mais distante ela estiver do local certo, da glande, mais difícil é o tratamento. Certo. O tratamento é cirúrgico. Sempre? Sempre cirúrgico. Você não tem outro tratamento. E quanto mais distante do local, é mais complicada a cirurgia. Quer dizer, a hipospádia balânica, falta pouco para chegar lá no lugar adequado. A hipospádia que está aqui no começo da glande, ela falta pouco para chegar na topografia. Você pode ter que, eventualmente, 1, 2 ou até mais tempo cirúrgico para eventualmente você pode precisar de mais de uma cirurgia para corrigir essa lesão. É comum, inclusive, você ter mais de um tratamento cirúrgico para esse tipo de patologia. Certo. Em que momento você indica, então, o tratamento? A criança nasce, você percebe logo o defeito anatômico, e aí você leva isso clinicamente até quando? Nos primeiros 6 meses, 12 meses de vida, o pênis, você tem uma dificuldade técnica pelo tamanho. Certo. Então você pode aguardar até 1 ano de idade para poder fazer uma cirurgia com mais conforto. Não vai trazer um prejuízo para a criança, esse meato, esse furinho da urina fora do local, e você vai fazer uma cirurgia num pênis um pouco mais desenvolvido que vai facilitar o ato cirúrgico, o ato operatório. Tá, então esse é o tempo mínimo que você preconiza a cirurgia. Antes disso, você não preconiza a cirurgia? Antes disso, normalmente a gente aguarda para poder ter um desenvolvimento do pênis e facilitar. Qual o período máximo que você poderia aguardar, sem prejuízo no resultado? Na verdade, você atende eventualmente, inclusive, adultos com essa doença. Então, quer dizer, não teria problema em deixar para tratar na adolescência, não teria esse problema? O problema é que a cirurgia num paciente mais adulto, ela é mais traumática. Certo. Então, um paciente com 1 ano de idade, 2 anos de idade, você resolvendo essa patologia, a recuperação dele é melhor, o trauma da cirurgia é menor, isso facilita, isso é uma coisa que melhora o tratamento dessa doença. O CORDI, exatamente o que é? Quer dizer, quando você tem uma doença dessa da uretra, né, que é uma hipospádia, e você tem acompanhado o CORDI, o que significa exatamente isso? O CORDI é uma fibrose que forma onde deveria estar o canal da urina. Como o canal da urina não se formou adequadamente, no local que ele deveria estar, forma uma fibrose e o pênis faz um encurvamento. Certo. Então, o canal da urina está aqui, o xixi vai sair por aqui, certo, e daqui para frente o pênis tem uma curvatura errada, que é o CORDI. Então, você tem que corrigir essa curvatura para retificar o pênis ficar na posição normal e poder trazer... E depois você leva a uretra na posição tópica anatômica dela. Outra patologia muito importante, né, que vale a pena a gente esclarecer as pessoas, é a torção do testículo, né? É uma dor súbita que ocorre
nas crianças, na bolsa escrotal, no testículo? E qual é o comportamento que os pais devem ter quando uma criança começa a sentir dor no testículo, por exemplo? Luigi, a torção do testículo é uma emergência cirúrgica. Certo. Como a gente já conversou na parte da criptorquia, da hérnia, o testículo ele tem uma migração. Ele caminha durante a gestação, ele caminha do reto peritônio, dentro da barriga, e vai até a bolsa escrotal. Eventualmente, essa fixação do testículo não fica muito bem feita. O testículo ele tem que ficar preso na bolsa escrotal. Eventualmente, ele pode não ficar muito bem preso. Tem crianças, inclusive, que tem um testículo que sobe, não sei se você já ouviu falar. Testículo retrátil. Retrátil. É o testículo que a mãe puxa e daqui a pouco ele sobe sozinho para a região inguinal. Ele fica se mexendo ali. Fica se mexendo ali. E esse testículo, ele pode torcer. O que é a torção do testículo? Imagina uma lâmpada chegando no bocal. Se você pegar a lâmpada e começar a torcer, os fios vão começar a torcer também. Certo. Então, se você torcer o bocal junto, você torcer o bocal junto, os fios que trazem energia vão torcer. Então o testículo vai torcendo e vai torcendo a artéria e a veia. Isso vai fazer com que o sangue tenha uma dificuldade para chegar no testículo e isso causa um infarto testicular. Certo. Por isso é uma emergência. Se isso não for tratado emergencialmente, de uma forma cirúrgica, você pode ter uma perda desse testículo. Ele pode necrosar e você ter que tirar o testículo. Então, é aquela criança que começa a ter um choro, está sentindo uma dor, aí a mãe vai olhar, a bolsa escrotal, o saquinho da criança está vermelho, está dolorido, está aumentado de tamanho. A criança geralmente põe a mão lá, não deixa ninguém tocar. Ela não deixa ninguém tocar, tem um desconforto. Essa criança deve ser levada imediatamente para uma emergência pediátrica, para poder ser avaliada por um pediatra, para poder dar continuidade ao tratamento. Se você perder esse momento, que é o momento em que ele torce e começa a doer, essa criança pode, em um período de 24 horas, você ter a perda desse testículo. Entendi. Você tem a necrose, você tem que tirar o testículo. Quer dizer, o ideal é o quanto antes. Se tiver uma torção total, né, em 3 horas você pode ter um testículo perdido. Você pode ter um testículo perdido. É que a torção, ela às pode vezes, ser total ou parcial, pode ser total ou parcial. Mas você começou o seu filho a apresentar um quadro de dor, está chorando, está estranho, você não sabe o que é, olhou ali na região da virilha. A dúvida leva para o urologista imediatamente. Sentiu que está vermelho o testículo, a bolsa escrotal está vermelha, está aumentado de tamanho, leva na emergência pediatria. Não fica observando para o dia seguinte. Não né? espera para o dia seguinte, porque o dia seguinte pode ser tarde demais. Certo. Então isso é melhor resolver naquele instante que manifestou a doença. Qual é a postura do cirurgião na emergência? Fazer um exame de imagem, um ecodoppler dos vasos, um ultrassom com ecodoppler ou cirúrgica? Imediatamente, sem mesmo não saber qual a patologia, se há ou não torção. O ultrassom com Doppler do testículo, ele pode ajudar. Contudo, o exame clínico nessa patologia, ele é muito característico. Certo. Então, um cirurgião com experiência, você examina o doente, tem um quadro muito característico, a espera por um ecodoppler pode ser prejudicial, pode comprometer a viabilidade do testículo. Então, talvez seja melhor nesse instante você, com um exame físico característico, indicar a cirurgia. É uma cirurgia que feita dentro dessa fase inicial, é uma cirurgia de baixa morbidade, porque a incisão que você faz é na bolsa escrotal, você distorce o testículo, fixa ele na posição correta e fecha a bolsa escrotal novamente. Pode fazer a diferença entre salvar o testículo e perder o testículo. Exatamente, por isso é uma emergência. Né? Se você postergar, se você demorar para levar para ver essa doença, você pode eventualmente, inclusive, ter que Então não se deve hesitar, porque se eventualmente não for torção de testículo, não é tão melhor pecar pelo excesso. Pecar pelo excesso. Na dúvida, você leva na emergência pediátrica para tirar a dúvida. É melhor isso do que você deixar para o dia seguinte e você ter uma doença mais grave para resolver. Outra patologia comum nas crianças ainda, tanto meninos como meninas, é o refluxo. O que é o refluxo? Vésico renal, né? Vésico ureteral. Vésico ureteral. A urina, ela tem um caminho a seguir. Certo. Né? Ela vem descendo do rim, vem pelo ureter, vai até a bexiga, onde armazena, e vai sair pela uretra, pelo canal da urina. Nessa descida do xixi, da urina, do rim até o ureter, quando ele entra na bexiga, o organismo criou um sistema valvular ali. Existe uma válvula que faz com que a urina, o xixi, desça e não suba. Certo. A urina é para ter um caminho único, não é para subir. Uma via só. Uma via só. Uma direção. Então ela tem que descer até ser eliminada. Certo. Algumas crianças, eventualmente, podem apresentar um defeito nesse sistema anti-refluxo. É como se fosse uma válvula para não deixar o xixi subir. Certo. Em algumas crianças, essa válvula tem um defeito. Ela pode ser muito curta, ela pode ter um orifício muito amplo. E aí o que acontece quando a criança vai fazer xixi,
a pressão da bexiga aumenta, a urina sai para fora, mas uma parte migra de volta para o rim. Certo. Então, são crianças que fazem infecção urinária de repetição. Quer dizer, o principal sinal e sintoma, então, é a infecção recorrente. Normalmente começa a investigação a partir de uma criança que faz infecção de urina de repetição. Então você tem que investigar, pensar sempre na patologia do refluxo, porque essas infecções de repetição, elas podem ocasionar uma lesão mais grave no rim. Você pode ter uma infecção mais grave no rim, até eventualmente uma perda de função renal por conta de um refluxo desse. O tratamento do refluxo nem sempre é cirúrgico. Certo. Então, existem graus baixos de refluxo, o refluxo não sobe totalmente, o xixi não sobe totalmente para o rim, em que você pode tratar com antibióticos e durante um período prolongado, observar, ver se aquilo vai regredir. Eventualmente, espontaneamente, você fica... Eventualmente pode melhorar. Eventualmente pode melhorar. Em alguns casos em que o refluxo é mais grave, ou então você tentou o tratamento com antibiótico durante um período de 12 meses e não houve melhora. Aí, nesses casos, você pode fazer o tratamento cirúrgico, que já é uma cirurgia maior, uma cirurgia de um porte maior, em que você tem que pegar esse ureter, esse tubinho que está com problema na válvula, você tem que fazer uma nova válvula. Imagina que não deve ser uma coisa simples, né? Fazer uma válvula dentro de uma bexiga. Antirrefluxo na bexiga de criança. Dentro de uma bexiga de uma criança. Qual é a idade, mais ou menos, que a criança tem quando aparece esse tipo de doença? Ela muito cedo que já começa a surgir esse tipo de patologia? Nesse primeiro ano de vida, já começa a ter os primeiros quadros de infecção. Então, você, nesse período, já tem que começar a pensar e investigar. Aí você avalia com exame de imagem, exame de imagem. Para você determinar qual o grau, se é grau 1, grau 2 ou grau 3? Ou grau 4, ou grau 5. Você tem exames de imagem que você pode fazer para poder ver a gravidade do refluxo e se tem necessidade cirúrgica ou não. Tá. Doutor Roberto, a gente vai encerrar por aqui porque essas foram as principais patologias da uropediatria. É uma especialidade muito extensa e não tem como a gente abordar tudo aqui. Bom, foi um prazer ter você aqui. Igualmente. A gente vai ficando por aqui com WTN Saúde. Não esqueça dos links dos extras também. Até a próxima.